Olá, bem-vindo ao canal Raimundo Alves Traduções e Leituras. Hoje vou apresentar a obra O Pecado Vivo do Cristão Multicultural, de Steve Garrett. Nesta obra, o autor faz um paralelo entre a situação dos Estados Unidos da América, aqui tratado por América, e diversas passagens das Sagradas Escrituras, para nos mostrar o caminho percorrido pela nação mais rica e poderosa do mundo fez para chegar até onde chegou. Também nos apresenta fatos históricos dos Estados Unidos que explicam parte dos acontecimentos de hoje. A situação do Brasil é bastante parecida. Informações sobre o autor, dê uma pausa e dê uma lida. Bom, no primeiro capítulo ele fala sobre o multiculturalismo e seu estranho fruto ao nos contar sobre os acontecimentos no Fort Hood, onde um major psiquiatra abre fogo contra seus companheiros e o silêncio em torno desse fato, ou seja, a mídia colocou o fato na espiral do silêncio. Fala sobre a esquerda caviar e a direita moderna. A esquerda, como em todo canto, gosta de usufruir das coisas boas do capitalismo e muitos da direita perderam sua identidade. A narrativa prossegue sobre a artificialidade do multiculturalismo, comparações do rei Salomão e finalmente termina perguntando se a América ainda seria um país cristão, uma vez que um painel com os 10 mandamentos foi retirado de um tribunal no Alabama e o juiz que colocou o painel lá foi dispensado. O presidente da época, Barack Obama, disse que a nação não era mais cristã. Capítulo 2, ele descreve que a imigração em massa gerou um multiculturalismo e mostra de forma clara as mudanças causadas por esse movimento com a frouxidão nas leis. É o mesmo fenômeno que acontece na Europa. As chamadas de emergência são em 3 idiomas. A fronteira americana não é guardada pelas Forças Armadas Americanas, como acontece em outros países. Políticos, não importa aí se republicanos ou democratas, não dão a devida atenção à criminalidade. A saúde está piorando, mais e mais, e ficando cara. Hospitais estão fechando em boa parte pelo atendimento gratuito aos imigrantes. Lembro que não existe almoço grátis. Candidatos prometem mais empregos, mas na verdade exportam as vagas disponíveis através de acordos como o NAFTA. O terceiro capítulo, ele aborda questões históricas da América, como a guerra contra os índios, contra os mexicanos, a chegada dos escravos negros à América, a continuação da escravidão em países africanos. No quarto, narra a influência e os perigos do multiculturalismo nas Forças Armadas. Segundo o autor, são 350 mil estrangeiros nas Forças Armadas Americanas. O autor se questiona como um estrangeiro que segue uma religião diferente será leal numa situação de guerra. O aliado de hoje é o inimigo de amanhã, conta como antigos aliados viraram inimigos, sendo um dos casos o de Saddam Hussein. Um homem não pode ter 2 países, do mesmo jeito que não pode servir a 2 senhores. No caso, servir a um país, mas ter amor pelo de origem. O capítulo seguinte mostra que nações multiculturais reais não excluem. Este é quase todo dedicado ao Sul e a seus pecados, pois envolve a questão dos impostos, aí uma parte histórica, né, que levou à Guerra de Secessão, que levaria à libertação dos escravos, mas do Sul apenas. Lincoln, o libertador, não tinha a intenção de libertar os escravos, mas ele estava perdendo a guerra, tirou esse coelho da cartola. Tá? Também fala sobre a Ku Klux Klan, a origem dela, e as gangues de negros. Faz uma comparação que é documentada, mas a imprensa não divulga, na qual diz que são mais ou menos 5, 7 mil membros da Ku Klux Klan e 50 mil membros de gangues de negros. Então, por aí você tem uma ideia. Continua a narrativa abordando o movimento dos direitos civis, mais o movimento hippie e a liberdade sexual das mulheres. Fecha o capítulo com o 4º pecado do Sul, que é a única região no mundo que tem o apelido de cinturão bíblico, pois isto vai na contramão do afastamento dos valores judaico-cristãos pregado pelos globalistas da nova ordem mundial. No capítulo 6,
nós temos aqui uma exposição sobre nação, cultura, o apego natural à terra onde se nasce, o quinismo, que é uma ligação natural com os seus, exceto se estes forem brancos, pois aí é considerado racismo. Mais ou menos o seguinte: um grupo de negros quer se reunir de boa, não tem problema, de mexicanos, não tem problema, de chineses, japoneses, coreanos, quer se reunir só eles, não tem problema nenhum. Mas se for branco, é problemático. O último tópico abordado é o cidadão global desconectado da sua pátria, dos valores da nação, com o propósito único de criar um cidadão para o mundo sem amor à terra natal. Aqui entra muito a influência da educação, do ensino. Está muito voltado para isso. O ensino patrocinado pela Unesco. No penúltimo capítulo, o autor aborda o fato de que uma nação multicultural dividida não permanecerá de pé. A questão que logo se impõe é se já houve uma nação multicultural. A resposta é sim. O exemplo é a Babilônia e sua torre, que recebeu o julgamento de Deus e foi separada, pois Deus, decidiu que o povo era um e deveria ser separado. O caldeirão de raças, que significa uma mistura de pessoas diferentes, mas com a mesma cultura, passa a ser uma travessa de salada na qual todos estão separados e buscando, na verdade, brigando por espaço. Então, mentalizem um caldeirão e depois uma travessa de salada. Você coloca na travessa você coloca os elementos da salada separadamente. Já no caldeirão não, está tudo junto. Faz então 4 perguntas. Será que o Antigo Testamento ainda é válido? Será que Jesus nos alertou sobre nações divididas? Será que Deus é um multiculturalista? Será que Jesus foi um multiculturalista? As respostas estão no livro. No 8º e último capítulo, propõe como solução da situação o retorno ao centro da cultura deles, mas antes discorda sobre os princípios, os primeiros princípios, no qual fala sobre a necessidade de dinheiro e força para manter estável uma nação multicultural que é naturalmente instável. Prossegue para lembrar que todos os impérios de outrora caíram e que os Estados Unidos, chamado de Império no Império, também estão em vias de desmoronar. Em seguida, aborda diversos conflitos raciais ocorridos em várias cidades e em momentos diferentes, mas relacionados com o que ele chama de tribos. Conforme Garrett, o eleitor ainda está esperando que o leopardo desista dele como presa. Nesta abordagem, ele mostra vários problemas no sistema eleitoral americano, inclusive a existência de outros partidos, mas de pouca representatividade. Segue destacando um paradoxo. Como a diversidade pode ser a força de uma nação, uma vez que diverso significa diferente? Na verdade, a diversidade estaria enfraquecendo a nação. Considera a democracia como a falha de uma nação, principalmente uma nação cristã, que tem inúmeros símbolos de religiões pagãs. O Brasil também. Para concluir, o autor propõe um retorno ao centro da cultura judaico-cristã, faz uma exposição de motivos baseados nas Sagradas Escrituras e lança um alerta aos cristãos de que eles não podem ter as duas coisas, nação cristã e multicultural, ao mesmo tempo. Eu, particularmente, tenho uma pequena discordância ali com relação aos valores judaico-cristãos, mas não é o caso de mencionar essa discordância aqui. Eu, particularmente, gostei muito do livro, que foi um marco na minha vida profissional de tradutor, e também eu pude aprender muitas coisas sobre multiculturalismo. Inclusive, comprei um livro chamado Multiculturalismo como Religião Política, para poder traduzir adequadamente esta obra. Eu espero que vocês gostem. O livro, no formato e-book, pode ser encontrado nessas plataformas. Outras traduções que eu fiz, sozinho ou em parceria, vou destacar 2 aqui. Escravidão branca nos Estados Berberes, que é a escravidão de cristãos brancos por senhores mouros, por muçulmanos, no norte da África. E ali as crônicas de Al-Anbar. Por quê? Porque ali são 3 crônicas, 3 contos ambientados na guerra do Iraque. E retrata bem questões que o autor aborda no livro. Não vou dizer retrata bem, mas tem um pequeno retrato do que o autor fala no livro. Em breve lançarei Joana d'Arc, de Hilaire Belloc, em e-book também. Caso tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem
e, se puder, se inscrevam no canal. Muito obrigado, até a próxima.